Por isso que a internet tem que estar boa. Olha ali, começou. Agora a mamãe avisa pelo WhatsApp aqui, ó, para o pessoal vir participar. Enquanto a gente espera a Tiane entrar. Ó, ela vai botar aqui para aparecer. Oi, boa tarde. Oi! Hoje temos companhia por um pouquinho. A gente vai esperar. A mamãe fica controlando. Ó, a Tiane entrou. É com ela que Mãe, nós vamos eu vou lá conversar. pra sala, tá? Tá bom, meu amor. Beijo. Beijo. Deixa bem baixinho lá, tá? Vida real. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Deu certo? Tudo Consegui jóia? conectar. Deu? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo certinho. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Boa Camila tarde. Sacomori, sou jornalista, eu faço a comunicação da NASCE. E a Tiane Salum é obstetra, atende lá na NASCE também. E hoje o tema, apesar de ser relacionado, né, Tiane, com a pandemia, não é sobre gestação em coronavírus. A gente já fez essa live, tá no YouTube a Uhum. íntegra, com o Edinho, o Edson Cunha, obstetra, e o Fabiano Ramos, infectologista. Procurem lá no YouTube da NASCE, que está bem informativa, traz muitas pesquisas, informações, orientações. Aqui a gente vai falar de outros aspectos relacionados, né? Eu acho que a Tiane tem muita experiência de consultório com as pacientes, né? Eu acompanhei muito as minhas amigas que estavam grávidas. Agora faz duas semanas que nasceram as bebês e elas estavam nessa apreensão que tu deve estar vendo todo dia, que é: eu não consigo ter os avós junto do nascimento, eu não vou poder ter a ajuda de ninguém. Às vezes tem um monte de coisa ainda que falta para comprar para ter conforto em casa, né? Então, o que que tu tá vendo aí? E quem quiser participar pode mandar perguntas aqui também a qualquer momento, se identifica se tá grávida ou não, né? A gente faz uma meia horinha aqui de um grande Uhum. consultório de acolhimento. É. Camila, a gente está vendo mesmo no dia a dia, assim, no cotidiano do consultório. E, na verdade, todos nós estamos sentindo, né? Essa situação muito inusitada que nós estamos vivendo, ela nos coloca todos, assim, fora da sua zona de conforto, né? Então, todo mundo tem essa sensação de que está perdendo alguma coisa e tem frustrações para serem administradas, né? Então, como tu estava falando, as gestantes, a gente idealiza quando engravida uma série de coisas, né? E que num primeiro momento podem até parecer superficiais, enfim, mas que vão trazer essa frustração e esse desconforto nesse momento. Então, assim, quando isso tudo começou, eu tinha gestantes que estavam com chá de bebê agendado, tudo marcado, né? Com a questão de fotografias, de registrar a gestação, a maternidade, que nesse momento aqui em Porto Alegre, onde a gente está, né? A nossa maternidade, que é onde eu trabalho, por exemplo, Moinhos de Vento, os protocolos mudaram, a família não pode estar junto, não podem ter as visitas, né? Então é natural que isso traga, né? A própria questão do isolamento social, de estar longe das suas famílias, né? Das famílias não poderem estar convivendo e muitas vezes acompanhando, assim, essa gestação. Então isso acaba trazendo, assim, algumas repercussões, assim, também do ponto de vista emocional, como é a ansiedade, como é o estresse. As pessoas estão desafiadas, às vezes, em questões financeiras, de trabalho, né? Ou da própria doença, né? A gente está enfrentando aí um desafio que pode trazer repercussões, né? Para a própria gestação, para o bebê a longo prazo. A gente está aprendendo enquanto a epidemia acontece, né? Então, existe toda um, um redor aí que está proporcionando essa sensação que é muito subjetiva de desconforto, né? E o que que a gente vê às vezes no consultório, uma forma muito comum nossa, assim, de lidar com a ansiedade, às vezes acaba sendo descontar em algumas coisas da alimentação, que é um dos pontos que a gente quer falar hoje aqui, né? Então a gente vê às vezes o ganho de peso indo acima da curva desejada, né? Até pelo fato de estar em casa, de estar isolada, de estar ansiosa. E fora que isso pode trazer algumas outras repercussões, assim, em termos de, do estresse mesmo e da ansiedade relacionado ao desenvolvimento do bebê, né? Então, alguns exemplos, assim, acho que para a gente entender como é que isso pode repercutir, né, Camila, assim, de uma forma negativa também, né, no desenvolvimento dos Sim, bebês. além do comportamental, a parte Isso, da do estresse fisiologia, mesmo, né? né? É, Isso.
A gente Aí sabe quando que a gente assim, está grávida é um momento tão mágico, né? A gente queria que só é, coisas boas acontecessem, todo mundo passa a mão na tua barriga, parece que tu tem é. aquela... E aí, de repente, tu tá em casa realmente vivendo aquilo sozinha, né? Uhum. O Mas que vai ser normalmente do já dia de tem uma amanhã? série de ambiguidades, assim, né? O processo da gestação, assim, é bem complexo. Mas, assim, essa questão do estresse, da mesma forma, como, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é mais palpável da nossa realidade, assim, por exemplo, um diabetes na gestação, que a gente sabe que a glicose que circula na mãe, né, que está na circulação materna, ela cruza a placenta livremente, né? Aumenta a glicose desse bebê, a glicemia, e faz com que o metabolismo desse bebê todo passe a funcionar diferente, né? Um exemplo muito superficial. Mas quando nós vivenciamos algumas situações, especialmente de forma sustentada, como o estresse, né? O estresse, não aqueles pequenos momentos de estresse, né, Camila, que a gente pode passar, mas às vezes alguma coisa que seja mais contínua, que a gente fica submetido, nós produzimos também substâncias que entram na circulação, assim, citoquinas, hormônios, neurotransmissores, e que também cruzam a barreira da placenta e atingem o bebê. Então, um exemplo, por exemplo, é o cortisol, que é um tipo de hormônio que a gente aumenta a produção nessas situações de estresse sustentado, e esse aumento de produção também pode alterar a permeabilidade da barreira placentária e afetar esse desenvolvimento do bebê nesse momento. E pode atingir uma parte muito primitiva do nosso cérebro, que chama cérebro reptiliano, que é responsável mais ou menos pelas nossas emoções básicas, assim, pelos nossos sistemas mais básicos de regulação. Então, existe um lugarzinho, assim, que chama amígdala, que é como se fosse o epicentro dessa nossa porçãozinha cerebral, e que o cortisol pode fazer com que essa amígdala se delineie de uma forma um pouco diferente. E esse bebê responda também de uma forma diferente ao estresse. Então, talvez possa ser que esse bebê, mas a gente tenha mais tendência a ficar mais irritado, a ter mais choro, ser mais difícil de consolar. E depois, até na vida adulta, isso pode ter repercussão, porque o desenvolvimento cerebral, ele se dá como se fosse em etapas, uma que sobrepõe a outra, né, Camila? E às vezes a gente pode provocar alguma coisa lá na base e que tem repercussão para a vida toda, né? Um outro exemplo, assim, é o sistema de produção de serotonina, que é um neurotransmissor super conhecido, que está envolvido com depressão, enfim. A serotonina começa a ser produzida pelo feto dentro do útero. Depois vai aumentando seus níveis de produção no primeiro, segundo ano de idade, atingindo o pico no quinto ano. E se imagina que intraútero, talvez esses circuitos bioquímicos que comunicam coisas para o bebê possam fazer com que depois esse sistema serotoninérgico fique alterado e esses indivíduos na vida adulta vão ser aqueles que têm mais tendência à ansiedade, depressão, comportamento mais impulsivo ou agressivo, né? Alguns exemplos, assim, né, Camila, Sim. assim, enfim. Tem diferença em que etapa da gestação tá? Se é bem no início, se é no fim? Isso é permanente em todas as 40 semanas? Isso, tem alguns trabalhos que falam que isso seria mais importante na primeira metade da gestação, né? No final da gestação, agiria de uma forma um pouco diferente, né? E até para deixar alguma coisa assim, né, Camila, a gente tem focado muito hoje em dia nesse período inicial da vida que compreende a gestação, primeiro e segundo ano de vida, né? Eu lembrei só de fazer esse adendo, porque os trabalhos Sim. também dizem que às vezes a gente pode passar por coisas muito graves na gestação, né? E aí eu fico pensando em alguém que está aqui assistindo e passou por coisas muito difíceis. Sim. E o legal é que durante o primeiro e segundo ano de vida, esse período altamente sensível de desenvolvimento infantil, a gente é capaz de meio que refazer essas conexões e reorganizar esses sistemas de regulação, dependendo das formas como a gente cuida e interage com esse bebê, né? Então, só para Claro, eu me dei conta que eu estava falando do bebê. É verdade. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. O que eu acho que acontece Não, mas um é importante a ciclo gente de... despertar para isso, né, Camila? Sim, Assim. sim. Que quando a gente fala da importância da primeira infância, né, não é dos 0 a 6 anos, começa antes do nascimento, exatamente. É concepção, né? Esse tem sido o nosso despertar nesse momento, assim, eu acho, né? Uma grávida que tá aqui, a Lídia, tá falando, a Melissa, tá esperando a Melissa, isso? Ela botou assim, pobre Melissinha.
Porque eu Não, imagino que tenha o estresse da pandemia, do isolamento, né? Mas assim, todo mundo tem estresse a vida toda. É a questão que a Tiane estava falando, né? Da uhum, intensidade, da frequência, né? uhum, E dos talvez fique níveis de só. manutenção, né? É, uhum. É, a gente se preocupa em não ficar estressada, mas daí fica estressada porque está se preocupando em ficar estressada. Então a gente não sai disso aqui, né? É, Não é. parece? E acho É. que esse é o nosso convite de hoje, né, Camila? Assim, a Como nossa sair disso? proposta, É como sair. exato. Assim, de que forma que a gente pode passar por isso de uma maneira mais positiva e aproveitar esse momento todo como oportunidade, né? Eu penso que o coronavírus pode ser um grande professor, assim, né? Pode ser muito pedagógico para a gente. A série de reflexões que ele pode desencadear, né? Na nossa sociedade em geral, na nossa humanidade, né? Mas vejo, assim, eu vou puxar um pouco a brasa das coisas que eu gosto, que eu estudo, né? Mas, assim, eu vejo que ele reforça muito uma visão muito antiga de mundo já, e parece que vem selar a nossa visão sistêmica, que significa, assim, que nós estamos todos interconectados, nós somos interdependentes, somos corresponsáveis por essa realidade que nos cerca, né? Eu penso que é muito coerente esse pensamento que olha todos os fenômenos se relacionando, né, com a devida complexidade que eles têm. Tu sabe que eu estava aqui trazendo coisas para nossa live e lembrei de um artigo de um colega teu, jornalista, que escreveu em 2015 na Nature, que é uma revista de alto impacto, né, no meio científico. E ele escreveu um texto lá em 2015 falando exatamente das dificuldades. Eu estou fazendo uma volta para vocês entenderem essa nova perspectiva, assim. Ele falou das dificuldades das pesquisas interdisciplinares. Por que ele falava sobre isso, né? Porque ele diz que o nosso mundo nos apresenta hoje problemas altamente complexos. E que as respostas que a gente precisa, as soluções, elas não vão vir de uma disciplina ou de outra isoladamente. É preciso que a gente se dedique a buscar conhecimento e respostas que atendam essa complexidade que o mundo nos traz nesse momento, né? E ele fala de interdisciplinariedade como a reunião de diferentes áreas do saber que conseguem ter um objetivo em comum, uma linearidade, se debruçarem sobre um problema, mas cada um trazendo a sua área e juntos, né? E essa questão da interdisciplinaridade ainda é muito difícil, e ele diz assim que a gente precisa cruzar fronteiras, e um dos grandes problemas é a resistência dos grandes especialistas, né? Dos importantes especialistas em cada área no mundo. Então, essa pandemia também pode fazer com que a gente consiga dirigir esse olhar de complexidade para o ser humano, e aqui vou puxar para o nosso assado, para a gestação. Porque a obstetrícia, que é a minha especialidade, o que a gente faz lá no Nasce, né, entre as outras coisas, mas a gente se debruça sobre esse ciclo gravídico puerperal, né? Desde a concepção, prestar assistência em saúde para a gestação, para o nascimento, para essa parte involutiva do ciclo, que é o puerpério. E todo ser humano vem de uma gestação. E quando a gente começa a sair da nossa caixinha, que as nossas formações vão nos colocando, e se integrar com esse conhecimento todo que vem vindo sobre o início da vida, sobre a potência de tudo que acontece com a gente desde o embrião, a gente pode oferecer o pré-natal de uma forma diferente. Porque lembrando que pré-natal não são só as consultas que a gente faz, né, Camila? No nosso caso, assim, a consulta médica, que no início a gente vai uma vez por mês. Tudo que uma gestante, um casal, uma família oferece nesse momento é acompanhamento pré-natal. Tudo que a gente se submete nesse momento é pré-natal. Então, sim, os problemas não são isolados da gestação, é um todo, né? Não, a gente já conseguiu, assim como sociedade, um nível de conscientização de que a gente precisa fazer pré-natal, porque é uma forma da gente cuidar da nossa saúde, do nosso bebê e atingir algumas metas em termos de saúde, né? Tentar enfrentar alguns indicadores de saúde pública, como mortalidade materna, como mortalidade infantil. Mas o que mais que a gente pode fazer nesse período com todo esse conhecimento que vem, né? Então, até por isso,
que eu trouxe aquela analogia da sementinha de girassol que a gente colocou no Stories, lembra? Sim, tá nos Camila? Stories, E depois a gente Isso. vai subir também na íntegra para o pessoal assistir. Deixa eu só, Tá. antes de falar do girassol, alguém perguntou aqui como que o Claro. casal faz para ajudar no bem-estar do bebê nesse momento, né? Eu acho que isso é uma parte do que vai falar na conclusão, mas se tu já quiser aqui antecipar, eu acho que sim, tem jeitos. Legal, legal. Então vamos lá, acho que a gente vai Vamos lá. também interagindo com o pessoal, né? Então, assim, olha, vou usar a sementinha de girassol, né? Eu coloquei ali que eu gosto de metáforas, porque eu acho que elas nos ajudam muito a refletir, a aprender, enfim, né? Uma ferramenta. Então, assim, eu não sei se vocês enxergam, né? A sementinha do girassol. E a gente pensa assim que existe toda uma trajetória entre um projeto que é uma semente até a gente conseguir atingir toda a exuberância da flor, né? E assim somos nós, os seres humanos. A gente vem com uma programação genética. Tem referências que falam que cada célula humana tem ao redor de 30 mil genes e uma pequena fração deles é que vai se expressar mesmo ao longo da vida. E aí a gente entra na pergunta aí de quem mandou, no sentido assim de que, bom, mas e o que faz com que uma parte desses genes se expresse e outra não, né? Então, quando a gente pensa numa sementinha, a gente começa a pensar no solo onde ela é plantada. E aqui a gente pode fazer várias analogias, né? E esse solo, ao meu ver, inicialmente é a mãe. A mãe no sentido, assim, de tudo que ela oferece. E aí tem um aspecto super importante, que é a nutrição, né? A forma como a gente oferece nutrientes para esse bebê em formação, em termos de qualidade, de variedade de nutrientes, também envia, do ponto de vista bioquímico, informações para esse bebê. Quando a gente estava falando lá de estresse, de substâncias que entram na circulação, é como se hormônios, citoquinas, todas as substâncias que circulam, é como se eles contassem histórias para esse bebê, na medida em que esse bebê vai fazendo conexões neurais e formando seus sistemas de interação. Então, quando eu consigo uma alimentação rica de nutrientes de boa qualidade, eu ofereço esse bebê como aquele solo que tem as boas condições para o desenvolvimento dele, né? Porque hoje, né, Camila, ainda mais com essa questão que a gente está falando da ansiedade, de ficar em casa, enfim, quem de nós, né, que pode atirar uma pedrinha, né, e dizer que não enfrenta, assim, essas dificuldades. Às vezes a gente é capaz de fazer uma refeição altamente calórica e muito pobre do ponto de vista nutricional. Às vezes a nossa alimentação ela é muito sempre as mesmas coisas e muito rica em carboidrato, em açúcar, em gordura. E a gente, de alguma forma, vai enviando para esse bebê uma informação de que ele precisa se preparar para a escassez. É interessante como, às vezes, uma pobreza do ponto de vista nutricional pode cursar com restrição de crescimento intrauterino e mais adiante na vida adulta com obesidade e sobrepeso. Porque o bebê aprendeu a ser... Está tudo conectado com o momento da gestação, né? Então, assim, além dessa questão da nutrição, as outras exposições que essa mãe tem ao longo da gestação. Então, falando, assim, em substâncias tóxicas, que são as mais diversas, assim, desde ambientais, a exposição a substâncias como o álcool, que é uma droga socialmente muito aceita e que tem todos os seus malefícios. Isso é assunto para 3 lives, eu acho, né? É verdade. Mas, assim, os agentes infecciosos, então, todos esses protocolos que a gente utiliza no pré-natal de rastreio de agentes infecciosos que podem trazer alterações congênitas para o bebê, né? Eu estava falando da nutrição, né? Da nutrição, da proteção dos agentes tóxicos. E aí a gente entra numa questão bem legal, que é o nosso bem-estar do ponto de vista emocional, né? E que eu estava falando das nossas caixinhas, que a nossa formação tende a nos separar muito em compartimentos, né? E existe uma compreensão, assim, a nossa sociedade, talvez lá, desde o período iluminista, vem contemplando muito a racionalidade, né? E a gente já entende que a nossa cognição, a nossa racionalidade, ela se constrói a partir da nossa base emocional. A nossa área mais nobre, assim, de córtex cerebral, não consegue operar de forma independente dos nossos instintos mais primitivos, né? Então, esse contexto emocional em que a mãe está imersa, a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, tudo aquilo que ela consome em termos de panorama emocional,
eu brinco não, né? Mas eu dou um exemplo para as pacientes assim, no cotidiano que às vezes a gente pensa em alguma coisa ou tem uma lembrança que nos traz algum tipo de tristeza ou de emoção, né, Camila? Em segundos eu produzo lágrima. Então, Verdade? porque em alguns segundos os meus pensamentos são capazes de Viram. desencadear alterações orgânicas, né? Eu tenho aumento Uhum. de frequência cardíaca, de frequência respiratória e eu produzo Tudo. essas substâncias, né? E que a todo momento estão conectadas com esse desenvolvimento fetal, né? Então Uhum. entra muito aí também essa questão que eu não sei quem foi que perguntou aí, o que que um casal pode fazer? E aí eu vou entrar num outro aspecto, assim, a gente não tem essa a expectativa de conseguir concluir tudo, né, Camila? Mas à medida que vai Não. surgindo, a gente falando. Mas entra um outro aspecto, assim, super importante para o desenvolvimento, não só o fetal, mas o infantil, o humano depois, que é de que forma que a conjugalidade... A gente tem hoje muitas configurações diferentes de família, né? Mas o fato é que normalmente a gente tem pessoas envolvidas no desempenho dessa função, né? Da função materna, da função paterna, assim. Então, a conjugalidade, quando a gente está falando de casais, já tem uma série de publicações que nos trazem isso, né? Que o bebê se nutre também da qualidade dessa relação. Então, assim, da nossa capacidade de manutenção de intimidade emocional, que esse é um desafio, às vezes, para os casais, né, Camila, assim, da gente se desnudar como alma mesmo, assim, conseguir expor a nossa vulnerabilidade, ter intimidade com o outro, de conseguir verbalizar o que a gente sente, o que a gente precisa, o que nos falta, o que nos frustra. Essa qualidade de diálogo e a capacidade de uma dupla parental de resolver conflitos, de conseguir ser coerente na direção da educação dos filhos, tudo isso está nutrindo esse bebê positivamente também. E vai nutrir o desenvolvimento dessa criança ao longo do tempo, né? Então o pai, e eu acho muito legal que cada vez mais a ciência também coloca o pai nessa equação, né? E de uma forma muito ativa. Lembrando da nossa sementinha do girassol lá, às vezes eu acho que o pai pode funcionar como uma pequena estufa também, num determinado momento, que protege essa dupla que está conectada das intempéries, né? Porque o que seriam essas intempéries para o desenvolvimento de um bebê? Tanto todos esses agentes tóxicos que podem entrar em contato e podem afetar o desenvolvimento do ponto de vista de micro-organismos, de emoções negativas, né, de substâncias químicas, mas também a violência, né, que ainda é tão... Eu tô preocupada só porque Voltou? eu acho que o meu celular sinalizou a bateria. Eu vou conectar ele aqui na tomada. Ah, Talvez conecta então. É. Ele sinalizou a bateria. Para quem chegou agora, porque deu uma aumentadinha aqui no número de pessoas que estão acompanhando, a gente está justamente falando da nova perspectiva de não falar só do estresse desse momento, da pandemia para quem está grávida, mas é o famoso ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Coisas ruins acontecem com todo mundo o tempo todo. O que a Tiane está dizendo é justamente o que a gente pensa vai influenciar em todo o resto da nossa saúde. Não existe saúde mental e saúde da gestação. É o todo. É isso que a Tiane estava fazendo o resumo para quem chegou agora, né? E a questão do casal e da família como rede de apoio, mesmo nesse momento, né? A gente está aqui se falando por aqui, né? Também dá para passar, né? Carinho e acolhimento por aqui, né? Então, mesmo quem passa uma gestação sozinha, né? Vai encontrar essas forças dentro de si, né? E no aconselhamento com os profissionais que a acompanham. E continuando no nosso convite, né, Camila, de converter essa oportunidade, assim, de maior conexão com essa gestação e de conseguir se oferecer como mãe, na medida que a gente verifica a nobreza do que a gente está fazendo nesse momento, se oferecer coisas boas, né? Então, voltando lá, assim, desde o tipo de alimento que a gente vai consumir, a possibilidade de fazer uma atividade física. A gente sabe que está com restrições nesse aspecto também, mas, por exemplo, aqui no nosso perfil do NASCE, a gente tem o pessoal que fica toda semana fazendo atividade para as gestantes. Lá no YouTube estão várias aulas, exatamente, tem muita disponibilidade, né?
Esse é um outro ponto super importante que a gente até não falou, né? A gente está falando da relação, das relações assim em geral, mas especialmente a relação conjugal, quando isso é presente, quando é possível, né? Da gente poder qualificar esse tempo. Porque, Camila, a gente está, eu acho que agora num intensivo de convivência, de aprendizado de conviver. Sim, Né? Então, sim. que bom que a gente possa aproveitar esse período também como uma oportunidade de dialogar com os nossos parceiros, porque existe desafio, né, Camila? Tu tem filho, eu também. A gente tem uma família de origem, o parceiro da gente tem outra. Então, é hora da gente conseguir tornar consciente, assim, do que eu desejo realmente trazer lá da minha família de origem, do que a gente vai trazer da tua, quais são os pilares da nossa casa que vão ser flexíveis e quais aqueles que não vão ser, Os né? valores de cada família, de cada pessoa, exatamente. É Exato. reescrever a sua história. Não é porque aconteceu contigo que tu vai replicar daquele jeito, né? Ah, não. E sabe qual é o perigo disso? Assim, a gente estava falando um pouquinho desse processo epigenético, né? Do que faz com que alguns genes se manifestem e outros não. E a gente começou falando dos nutrientes, porque quando a gente está num tipo de qualidade de nutriente, alguns genes vão se expressar, quando a gente está numa outra realidade, são outros que vão se expressar. E a gente tem também essa questão da forma como nós vamos cuidar dos nossos filhos. E aí a gente pensa, mas nós também fomos programados do ponto de vista genético para, de uma forma instintiva, responder às demandas de um bebê. Então aqui ninguém tem a pretensão de ensinar alguém a ser pai ou mãe, né, Camila? Acho que o coração é a grande bússola. Mas assim, a questão de como nós fomos acolhidos como bebê e fomos atendidos também pode nos desconectar desse nosso instinto básico para atender os nossos bebês, né? E aí a gente entra nessas necessidades do bebê para o florescimento, assim, o bebê precisa muito de interação humana. Então, quando a gente pensa assim que durante esse período lá dos primeiros 1.000 dias, tem especialista que traz que a cada segundo um bebê é capaz de fazer de 700 a 1.000 novas conexões cerebrais. Conexão, né? Mas o que faz com que ele vá brotando, vá florescendo, vá desenvolvendo é o contato com outro ser humano. O bebê precisa de voz, de olho, de disponibilidade afetiva, porque às vezes a gente vive isso muito, né, Camila? Ainda mais, olha, nesse período a gente está trabalhando e os nossos filhos estão na volta, né? E a gente está presente, mas em muitos momentos a gente não está disponível do ponto de vista afetivo para eles. Então é preciso que a gente consiga plantar esses momentos, ainda mais para um bebê em desenvolvimento. Ele precisa ser tocado, mas ele precisa ser tocado com delicadeza, com respeito. Quando a gente pensa na violência que a gente quer tanto extinguir do nosso planeta aí, a gente não percebe às vezes o quanto nós ainda somos violentos com a infância, né? Às vezes É a verdade. gente, né? Às vezes a gente fala com os nossos filhos em momento de estresse, enfim, dessas nossas múltiplas demandas, como a gente jamais falaria com algum colega de trabalho, É né? isso aí. A É o gente tem respeito à infância, né? Mesmo. Ah, mas ele não entende, ele não sabe falar. Não é por aí. não. E aí entra, Camila, uma outra coisa que a gente tinha prometido abordar aqui um pouquinho na nossa live antes que a gente, né, que é a questão da parentalidade, né? E isso é muito interessante se for pensar que a gente precisa plantar algumas sementinhas ao longo do pré-natal, porque o nosso grande objetivo no pré-natal é perseguir saúde, é buscar saúde. Então, assim, e o que é parentalidade, né? É a forma como nós resolvemos educar os nossos filhos, é o estilo parental que nós adotamos, são algumas nomenclaturas, assim, de literatura, e tem várias classificações, assim, mas uma básica aí que a gente consegue se identificar, classifica os estilos, assim, como, num extremo, aquele que educa na base do medo, né, da coação, do castigo, da recompensa, que acaba muito mais modulando e conseguindo conduzir, muitas vezes, né, o desenvolvimento de habilidades, né, habilidades socioemocionais. Cortou um pouquinho, voltou? Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. É a bateria? Acho que a bateria da Tiane tá. Daí não dá para escutar. Tu quer sair e voltar de novo? Não sei se o pessoal tá me escutando. Me dá um joinha. 12h30 aqui, de qualquer forma. A Tiane saiu.
A gente já chegou no nosso tempo aqui, de qualquer forma, mas que live interessante, né? A gente precisa continuar esse assunto. Tomara que a Tiane volte, pelo menos para fazer o encerramento aqui, a conclusão. Ó, ela pediu para voltar. E vamos continuar na semana que vem esse assunto. O que vocês acham? A Betina deu um joinha. Você sim, foi a Tiane que caiu, ela deve estar com pouca bateria. Acontece, problemas de tecnologia. Oi, Camila. Oi! Me ouvem agora? Sim. Acontece. Eu estava dizendo que a gente chegou já no limite do tempo, mas tu tem que fazer a tua conclusão. Então tá. Eu vou trazer, eu acho que essa questão da parentalidade é super importante, assim, né? Da gente buscar, e como a literatura mostra, eu tinha trazido um estudo aqui, feito por um grupo de Harvard, mostrando, assim, vou só deixar, então, o gostinho, Camila, assim. Nós vamos fazer outra, já promovi aqui, nós vamos fazer outra igualzinha. Vamos? Eu só vou citar brevemente, assim, para deixar o gostinho desse estudo, que traz que esse estilo parental, que ele é mais, que ele é capaz de melhor, responder melhor às necessidades da criança, né? Que como guia condutor e também os organizadores, esse estilo parental se relaciona, por exemplo, a longo prazo lá com... acho que eu saí de novo. Acho que a Tiane tá caindo de novo. Coisas da tecnologia. Vamos ver se ela volta. Ó, todo mundo pedindo. Eu também escutaria a Tiane por horas. Eu adoro esse assunto. Se não tivesse com problema no teu telefone, a gente ia até 4 da tarde aqui. Gente, a Tiane caiu. Eu não vou mais, então, ficar falando. Vamos ver se ela volta. Mas vamos fazer semana que vem. Fiquem ligados, por favor, aqui no canal da NASCE. Mandem inbox, a gente está sempre conectado aqui, aceitando todas as sugestões de pauta e de tema. Vamos repetir essa live com temática, sim. Muito obrigada a todo mundo que estava até aqui. Sigam a gente lá no YouTube também, que todas as lives estão lá na íntegra. Tá bom? Um beijo grande.